Você anda se pré-ocupando? Talvez você esteja flertando com a ansiedade disfarçado de precaução, disfarçado de precavida. E muitas dessas precauções que você toma, vamos colocar assim, umas 10, 3 de fato funcionam, o resto é só loucura da sua cabeça. E o pior, agora você encara a vida como uma potencial coisa a ser solucionada, como potenciais problemas que podem acontecer e você precisa estar um passo à frente para evitar que eles de fato aconteçam. Talvez você ainda não me conheça. Meu nome é Marina, eu sou psicóloga clínica e hipnoterapeuta, instrutora de yoga e meditação e atendo pessoas como você todo santo dia. Eu transformo mentes ansiosas em espaços tranquilos e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a parar de se preocupar e, de quebra, ainda conseguir trabalhar melhor o seu foco, porque sim, o seu excesso de preocupação também tem a ver com uma falta de controle da sua capacidade de foco. Fica tranquilo que eu vou te explicar como fazer isso e no final desse vídeo eu vou te dar 3 possibilidades para você intervir no momento da preocupação que vão te ajudar a sair desse ciclo, desse circuito que se estabeleceu aí na sua mente e que faz com que você fique buscando literalmente pelo em ovo. O grande problema, como eu falei, é que na maioria das vezes em que você se preocupa, você sente que isso vai te trazer algum tipo de segurança. Porque daquelas 10 lá, 3 trouxeram, então a tua mente entendeu que é necessário se pré-ocupar, que eu preciso me ocupar antes das coisas acontecerem, eu preciso controlar para que aquilo dê certo, eu preciso estar sob o comando da situação, porque no fundo eu não confio na vida, no fundo eu não confio numa inteligência que rege as coisas. E eu nem vou entrar muito nesse assunto hoje, só lá no final do vídeo, tá? Mas tenha em mente que esse excesso de preocupação, ele esconde uma falta de confiança, porque a preocupação, ela é completamente diferente de uma organização e foco. Tem uma professora que eu gosto muito, o nome dela é Ana Lisboa, e ela fala assim: quem antecipa governa. Ela não está falando quem se preocupa governa. Quem antecipa no sentido de que eu me organizo, eu planejo, eu executo, eu vejo sim possíveis problemas, possíveis calos que podem aparecer ali no meu caminho, eu tenho ciência deles e o que eu faço? Eu me antecipo, eu organizo as minhas ações de forma inteligente, mas eu não fico perdendo a minha energia mental me preocupando com aquilo. Eu organizo aquelas ações para que elas sejam feitas em caso aconteça algo que não está no meu controle, caso aconteça algo em que me gere algum problema futuro, eu já me organizei para poder resolver. Isso é completamente diferente de se preocupar. Eu vou te dar um exemplo que vai te ajudar a entender. Imagine que você está indo para o aeroporto, tá? E aí você conferiu se você está com o seu documento, digamos que você vai fazer uma viagem internacional, tá? Com o seu passaporte, conferiu lá se você pode entrar com os frasquinhos, se não tem nenhum aerossol, né? Aquelas coisinhas, objetos cortantes que não passam no raio-x. Você fez toda essa conferência, agendou o seu Uber ou a sua carona, organizou tudo, viu se o voo estava lá no horário bem certinho, ok? O que você fez? Se antecipou, organizou, tomou as devidas providências. O que você faz? Entra no Uber, vai ver teu celular, vai ler um livro. Você não vai ficar de 5 em 5 minutos pensando, e se o avião atrasar? E olhando, abrindo a carteira para ver se o passaporte está lá. E pensando se será que deu um overbooking e venderam a minha cadeira que eu queria lá na janela. E se não tiver nada para comer no aeroporto? E se a pessoa que for do meu lado roncar eu não conseguir descansar e chegar lá na viagem morta acabada? Entende? A preocupação, ela faz com que você veja, da mesma forma que uma certa ansiedade, por isso que eu te disse que a preocupação ela é um flerte com a ansiedade disfarçado de precaução, ela faz com que você veja situações que são relativamente simples como fonte de preocupação, como elementos em que você precisa se preocupar daquilo antes para evitar um possível problema futuro, quem sabe que aconteça, entende? Então, a preocupação, em essência, ela é uma preocupação, ela é uma perda de energia. E eu sei que você, pessoa preocupada ou ansiosa que está aí me assistindo, fala: ai Marina, mas eu não consigo, eu preciso fazer, eu preciso me organizar.
E eu quero te dizer que tudo bem, você pode fazer isso, você pode se organizar. A grande questão aqui é que a tua mente fica voltando nesse lugar. Entende? Porque uma vez que você se organizou, uma vez que você esquematizou as ações que você vai fazer, você organizou essas coisas, você não precisa continuar com a mente nesse lugar. Esse que é o grande problema. Uma mente que se tornou pré-ocupada, o que que ela faz? Ela fica rondando em volta daquele assunto. Ela fica procurando coisas ali. Ela fica procurando possíveis problemas, porque ela tem medo da dor do problema. Então ela fica tentando se antecipar. E veja, isso é natural da mente. É natural que a mente antecipe as coisas, que ela busque resolver problemas. É natural que ela veja lá na frente, alguns passos à frente. A grande questão é, o que a gente vai precisar trabalhar aqui é o seu foco. Entende? Porque se você não mantém esse foco na solução, nas ações que você pode tomar e depois encerra esse assunto, aí que você perde o controle, porque a mente ela fica rondando esse tema, entende? E o grande problema disso qual é? É que talvez você nem tenha tanta clareza que isso é um sistema de pensamento que foi estabelecido na tua mente, provavelmente ao longo aí da tua história familiar. Às vezes você veio de uma família um pouco mais ansiosa, uma família um pouco mais pré-ocupada, né? Em que tudo você tinha que averiguar muito. Vou te dar um outro exemplo que vai te ajudar a entender. Digamos que você quer comprar um terreno. E aí você contou lá para aquele tio, para aquela tia, olha tio, então, juntei o dinheiro para comprar o terreno, agora estou aqui analisando tudo certinho. Aí o tio, antes de qualquer coisa, ele te fala assim, tá, mas é escriturado? É face norte, é face sul? Tem água? Tem vizinho? Tem isso? Tem aquilo outro? Não, mas você tem que analisar bem, né? Porque olha, veja bem, cuidado com fraude, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E aí toda aquela tua energia de alegria de quem estava comprando um terreno feliz com essa possibilidade, recebe um paredão de preocupação. Porque esse tio ou essa tia aprendeu com a vida, talvez pela dor, pela história de vida, a usar o óculos da preocupação. Então, antes mesmo de te parabenizar pela sua iniciativa de querer comprar um terreno, ele já derrama em você o baldinho de preocupação. Agora, pensa isso, você recebendo esse baldinho de preocupação quando você era criança, quando você não tinha discernimento de que existiam outros sistemas de pensamento, de que existiam outras possibilidades. Para você, o que o tio falava, que a mamãe falava, que a vovó falava, era a verdade absoluta. Então você pegou aquele baldinho, transformou ele num óculos e saiu pela vida fora. A grande questão é que muitas vezes você não tem consciência desse óculos, entende? Você não tem consciência que você está usando o óculos da preocupação. Você tem consciência dos efeitos, que é essa sensação de angústia, que é essa sensação de estar sempre olhando para o problema que pode acontecer, para a falta, nunca tá bom o suficiente, você está sempre meio incomodado, meio ansioso, porque alguma coisa pode acontecer, você precisa estar sempre muito atento, como se tivesse que estar sempre muito pronto, muito armado. E aí o teu sistema nervoso ele passa a viver em um estado crônico de estresse, de ansiedade, como eu sempre falo aqui no canal. Caso você não me acompanhe, eu tenho vários conteúdos sobre isso que falam sobre principalmente a ansiedade, como sair desse modo ansioso e qual o benefício que tem para o teu sistema nervoso conseguir diminuir, eu falo, esse giro, né? Sair um pouquinho dessa rotação frenética que a gente vive hoje coletivamente. Então, pensa lá no exemplo da criancinha que eu te falei que recebeu o baldinho que botou o óculos. Simplesmente ela saiu vendo o mundo afora desse jeito. Ao invés de olhar para aquilo que tem de bom e, claro, se antecipar, se organizar e fazer o que precisa ser feito, ela fica girando em torno da preocupação, porque foi assim que ela aprendeu a ver a vida. Foi assim que ela aprendeu a interagir com o mundo. E tudo é uma questão de foco. Se eu estou lá girando, né, lembra que eu falei que tinha muito a ver com foco a questão da preocupação. Se eu estou lá girando em torno daquele problema, se eu estou lá girando em torno daquelas perguntas lá do avião, né, que pode ter alguém do meu lado, que o avião pode atrasar, que pode não ter lugar para mim, que pode não ter alimento, que pode ter... Eu fico girando em torno do problema. E tudo que a minha mente foca, a minha bioquímica acompanha. Então, se eu estou focado nesses possíveis problemas, o meu corpo ele está pronto para lidar com aquilo. Entende o estresse que você inconscientemente está submetendo o seu corpo e mente? Nunca tem
paz. É por isso que hoje a gente tá do jeito que tá, todo mundo estressado, ansioso, com tique, com tudo, entende? Por quê? Porque o nosso sistema nervoso ele não foi feito para viver assim. Nada na natureza, nenhum ser vivo vive em um estado constante de estresse, alarme e ansiedade como a gente vive. Eles têm os momentos pontuais de estresse e depois eles chacoalham aquilo para fora. O ser humano não. A mente dele, quando ela coloca o foco nisso, ela é capaz de ficar ali, ó, em si mesmada, sendo a fonte mental do próprio desconforto, se tornando a fonte do próprio problema, de algo que provavelmente nunca vai acontecer. Entende? Então, para poder sair de um sistema de preocupação, a gente precisa compreender como trabalhar melhor o nosso foco, como trabalhar melhor a minha capacidade de atenção, porque veja, pensa na câmera aqui, ó, no foco. O que seria esse foco? Quando eu foco numa determinada coisa, né? Pensa, você já viu aquelas imagens em que eu aqui na frente estou focada e o fundo fica meio borrado, sabe? Em que fica, o fundo fica meio sem foco. Eu tô aqui no primeiro plano, focada, e o fundo fica sem foco. Quando você foca, por exemplo, aqui no sistema lá de preocupação, girando em torno daquilo, todo o resto, todos os outros segmentos da tua vida, e daí você pode colocar o que você quiser, família, relacionamentos, saúde, fica tudo desfocado, fica tudo meio borrado. E aí, inclusive, você não consegue perceber o que tem de bom. Você está tão preocupado lá com o óculos do problema que você só consegue ver a vida através de uma relação de preocupação e não de gratidão, e não consegue perceber as outras coisas ao seu redor, porque você está focado naquilo, você está com aquele óculos, você só consegue ver aquilo. Entende? Então a gente precisa aprender a ter um pouco mais de domínio sobre o nosso foco, porque aquilo que você presta atenção é a sua vida. E ponto. Então, se você está nesse sistema de preocupação, a preocupação domina a sua vida. Entende? Então, a gente precisa de fato dominar a nossa atenção. A gente precisa educar a nossa atenção. E se você me segue aqui nesse canal, você já deve me ter ouvido falar muitas vezes, quase todo vídeo, quase todo conteúdo eu falo da necessidade da gente treinar a nossa mente, da necessidade da gente treinar a nossa atenção. E eu falo muito da tecnologia do silêncio, que é a ferramenta que eu utilizo aqui, que é a meditação, né? Só que é de uma forma muito mais simples, muito mais leve, muito mais acessível, sem dogmas, sem coisas que você não entende, sem nenhum aspecto religioso, como uma habilidade de treinar a sua atenção para prestar atenção naquilo que você quer, pelo tempo que você quer. Tem um vídeo aqui no meu canal, como meditar, meditação para iniciante, meditação para quem é ansioso, para que você comece a se familiarizar e ter um pouco mais de autodomínio. Porque o que acontece? Quando você entra no ciclo lá de preocupação, você perdeu para ele. Você botou o óculos e você perdeu o domínio sobre si. Porque quando você começa a se preocupar, a tua bioquímica entende, o teu corpo entende que você está mediante um possível risco. Então, não é brincadeira a coisa. O teu corpo ele não está para brincadeira. Quando ele percebe que você está num possível risco, ele te põe em alerta. Não, preciso realmente tomar providências. Eu preciso me agilizar, porque isso pode acontecer. Então, o teu corpo ele está focado na tua sobrevivência e a tua mente também. Eles não fazem por mal, tá? É só o que eles foram programados para fazer. Mas como a gente perdeu um pouco desse domínio e a gente perdeu um pouco dessa intimidade com a nossa mente, você tem mais intimidade com o seu celular do que com a sua própria mente, que eu sei, então fica muito difícil se afinizar e trazer o foco de volta para você. E como eu sempre falo aqui no canal, a forma como a gente hoje estruturou a nossa vida com a tecnologia, a nossa atenção ela é roubada pelos nossos dispositivos eletrônicos o tempo todo. E é aí que você perdeu o domínio mesmo. E é aí que esse padrão que às vezes veio lá do tio, lá da tia, lá da avó, de preocupação que você absorveu, nem sabia que estava usando esse óculos, comanda e domina a sua vida. Se você está aqui hoje, é porque você já percebeu que isso te faz mal. É porque você já percebeu que isso é diferente de se organizar, planejar, executar e fechar o assunto. Você já percebeu que isso é um flerte com a ansiedade. E você já percebeu que se você deixar, a bola rola a ladeira abaixo.
E aí a coisa vai ficando cada vez pior e essa sensação de desconforto ela só aumenta. Como eu te prometi no início do vídeo, eu ia te passar 3 possibilidades para que você comece a romper com esse ciclo de preocupação. A primeira delas eu gosto de chamar do poder da pergunta aberta. Tá? Quando você faz uma pergunta para sua mente, qualquer pergunta que eu te faça, por um breve instante você consegue interromper muitas vezes esse fluxo obsessivo de pensamento, porque, opa, eu preciso parar para pensar, peraí, me fez uma pergunta, né? Dá aquele espacinho no sistema. Tem uma pergunta, a gente vai começar de cara com ela, que ela pode te deixar mais ansioso ou ela pode de fato fazer com que você volte para os pés no chão. Então essa pergunta você vai ter que testar e ver como que a tua mente se relaciona. E a pergunta é a seguinte: qual é a pior coisa que me pode acontecer? Digamos que você está lá no exemplo do avião, indo para o aeroporto, checou tudo, fez tudo certinho, chegou lá, adiantaram o teu voo, quase impossível disso acontecer, né? Mas enfim, adiantaram o teu voo, você perdeu o voo. E aí? A companhia aérea está errada, você vai ter um pouco de dor de cabeça para resolver? Será que você tinha um compromisso urgente em outro lugar? Ok, você vai ter um desconforto, mas assim, nada que ameace a sua sobrevivência, nada que mereça que a sua atenção seja roubada e fique ali. Por quê? Porque não adianta você se preocupar com isso, você só vai conseguir resolver se isso de fato acontecer, entende? Então, percebe quando a gente questiona a mente, quando a gente questiona o padrão que ela está ali desenvolvendo, ela é obrigada a recalcular a rota. Ela é obrigada a colocar as coisas sobre uma nova perspectiva. Por isso que eu te falo que essa pergunta ela pode ser excelente ou ela pode aumentar o teu nível de ansiedade, porque ela pode fazer com que você pense em mais possibilidades. Se esse for o caso, não faz. Aí você vai fazer outra pergunta. O que eu posso fazer sobre isso agora? Não tem nada que eu possa fazer sobre isso agora. Então eu vou fazer aquilo que me cabe. O que me cabe? Esperar, estudar, ler. E aí você vai ter que convidar repetidamente a sua mente, isso é de fato um treino de atenção, a fazer aquilo que você quer que ela faça naquele momento. É treino. A tua atenção ela não está treinada, a tua mente ela não está treinada, então você vai ter que olhar para esse convite como um treino. Encarar isso, essa batalha, como é muito comum se chamar, né? Esse movimento que a gente faz com a própria mente de convidar ela infinitas vezes para fazer o que a gente quer, muitas vezes é descrito como uma batalha interna. Olhar para isso como sim, é um treinamento, sim, eu vou convidar 50 milhões de vezes até ela aceitar nas 51 milhões, entende? E aí da próxima vez eu vou convidar 40, não vai precisar ser 50 até que ela venha comigo, tá? Outra pergunta que você pode se fazer: o que a vida está querendo me ensinar com isso? Digamos que você está lá preocupado com uma situação, que você não sabe os possíveis resultados que aquilo venha a ter. O que a vida está querendo me ensinar? Paciência, resiliência? Me ensinar a ter um pouco mais de fé, independente da sua crença? Né? Fé nessa inteligência, fé numa ordem maior das coisas, porque as coisas não funcionam do jeito que você quer. Você precisa ter isso claro na sua mente. Você não está sob o controle da vida. Você não controla nem a sua mente, meu bem. Quem dirá o resto? Entende? Então, quando você muda de perspectiva, percebe que aquilo para de te dominar. Porque se eu tô lá subjugado pela preocupação, ela me domina. Entende? Então, se for necessário, volta nesse vídeo. Escuta de novo essas perguntas, põe lá no teu caderninho, lá no teu bloco de notas, para que quando você se perceber no ciclo de preocupação, você pode até botar perguntinhas da preocupação lá. E aí você começa a se fazer essas perguntas e vai quebrando esses sistemas de pensamento, porque agora eles são habituais para você. Então é natural funcionar desse modo. Precisa de uma intervenção para a gente conseguir quebrar. Tá? E a tua bioquímica também se habituou a se preocupar. Então vai ser meio estranho no começo para você parar de se preocupar, porque como eu te disse, tudo tem um ganho, você teve alguns ganhos mesmo, que foram poucos, com essa preocupação. Entenda que você vai continuar sendo uma pessoa precavida e organizada, mas você vai parar de perder energia com um excesso de preocupação. E é isso que a gente quer aqui.
Segunda coisa que vai te ajudar, porque lembra que eu estou falando muito de foco, como o teu foco é roubado, como você não tem domínio sobre a sua atenção, é realizar pequenos blocos de atenção ao longo do seu dia, ou uma vez por dia que seja. O que seria esse bloco de atenção? Quando você estiver fazendo uma atividade, esteja fazendo aquela única atividade. Porque hoje a gente tem o hábito, e o péssimo hábito, e a grande ilusão de ser multitarefa. Ah, não, eu tô lavando louça ouvindo podcast. Eu tô brincando com meus cachorros ouvindo uma aula. Eu tô pedalando, trabalhando. Eu faço isso também, tá, gente? Eu tenho os meus momentos de multitarefa, mas eu também tenho os meus blocos de atenção, porque eu entendo que cada coisa tem que ter o seu lugar. Então, às vezes eu estou pedalando, editando o vídeo, mas às vezes eu estou pedalando apenas pedalando. Às vezes, essa eu gosto particularmente, cortar legumes. Né? Muitas vezes eu vou para a cozinha, eu gosto bastante de cozinhar, e aí eu gosto de sentir a textura de cada legume, como é diferente, como o corte é diferente, como o tamanho, como o cheiro, a cor. Isso faz com que eu esteja imerso naquela atividade. E isso é um treino da minha atenção. Então experimente alguma coisa no seu dia, nem que seja escovar o dente, mas em que você esteja só fazendo aquilo. Por quê? Porque isso vai treinar a sua atenção. E existe uma lei dentro da sua mente que é a seguinte: da mesma forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Se você ensina a sua mente a focar naquilo que você quer, pelo tempo que você quer, ela vai ser capaz de aos poucos espalhar essa capacidade pelas outras áreas da sua vida, pelos outros segmentos da sua vida. E o último elemento e a última coisa, não menos importante, é você fazer uma limpeza. Sim, coisas que você assiste, tipo de conversa que você tem, porque a preocupação, ela pensa que ela é um flerte com a ansiedade, e como eu falo aqui sempre, a ansiedade é filha do medo. Se você consome conteúdos que alimentam o seu medo, barra ver notícias e coisa nesse sentido, vai ser mais difícil você sair do sistema de preocupação. Porque você está lá tentando sair. Vamos pensar lá na história do avião que você está preocupado. Né? Tá indo para o aeroporto, tá pensando em infinitas possibilidades, checou 10 vezes. Aí, no mesmo momento que você checou, daí você entrou ali em alguma rede social, rede de notícia e viu avião, isso, aquilo, aquilo outro. Avião caiu, avião atrasou. Aí como? Entende? Você está tentando sair do sistema de preocupação e aí você vai lá e derruba mais um balde cada vez que você vê notícia desse tipo. Então, fazer essa limpeza vai te ajudar e muito, porque ela vai reduzir estímulos que fortalecem esse padrão de pré-ocupação. Tá? Então pensa na preocupação como um hábito que você absorveu e eu não sei porquê. Ela é sim um flerte com a ansiedade. Você parar de se preocupar não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa abobada, né? Deixa a vida me levar. Muito pelo contrário, você vai ser muito mais objetiva, executora, eficaz, planejadora e vai parar de perder energia com isso. E vai direcionar a sua energia na hora que você tiver que resolver, ok, mas quando você não tiver que resolver, você vai direcionar a sua energia para de fato de viver. Porque, como eu sempre falo aqui, a sua vida precisa da sua presença e a sua presença tem raízes na sua atenção. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, se inscreve aqui no canal, deixa aqui o seu comentário para mim. Eu vou adorar saber o que você gostou, o que você quer saber, o que você quer aprender e qual que é a tua maior dificuldade, como eu posso te ajudar. Toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. Eu te vejo em breve e um grande abraço.